Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico. Porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Boa tarde, Bienal. Sejam bem-vindos à 20ª edição da Bienal do Livro Rio. É um prazer estar aqui nesse lugar de reexistência para falarmos disso, de poesia e de resistência. Antes de começarmos, eu queria dar um recado para vocês. A Jaride teve um contratempo, infelizmente ela não pôde vir, mas parece que alguém tirou a pulseirinha para conseguir um autógrafo dela. Não sei se essa pessoa está aqui, mas se tiver, me procure no final, que ganhará um livro da Jaride. Você? Então, isso. Te darei um livro de presente e te peço desculpas. Bom, para termos essa conversa sobre poesia e resistência, eu vou chamar ao palco a nossa mediadora, Gabriela Gomes. Olá, boa tarde a todos, a todas. Bem-vindos à Bienal do Livro do Rio. Queria agradecer a presença em corpo físico, né, de vocês aqui, depois de tanto tempo da gente se vendo em telinhas. E agradecer o convite. Vou botar isso aqui, gente, peraí. Agradecer o convite da curadoria e principalmente a todos os poetas, escritores, os autores que estão aqui, que a gente vai receber na mesa Poesia para Resistir. E vou chamar agora os poetas. Vem a Luciene Nascimento. Maravilhosa, aplaudam, aplaudam, aplaudam. Tom Grito. Aplausos. O Michel Melamed. Aplausos. Pode seguir ali. E o conhecido como a capoeta João Doederlen. Não sei se falei certo, acho que é. Ali. Bom, todo mundo posicionado, está todo mundo bem. Eu queria pedir, né, primeiro, poderia até apresentar vocês, mas acho que é muito mais interessante até a gente ir aquecendo e fazer essa reflexão, né, do nosso ofício. Pedir para cada um de vocês se apresentar rapidinho, um tweet, uma mini bio, pode ser? Começando daqui para lá. Oi, tudo bem, gente? Eu sou Luciene Nascimento, escritora de Tudo Nela é de Se Amar, autora. Sou do interior do estado do Rio, Coatis, mas hoje moro numa ilha de pescadores em Salvador, Bahia. Muito feliz de que vocês estejam aqui. E acho que é isso que importa, né? Tá bom, tá bom? Tá bom, se você acha que tá bom, tá ótimo. Acho que tá bom. Tom. Eu sou Tom Grito, sou um poeta, sou um dos fundadores do Islã das Minas RJ, que é um coletivo de poesia que acontece nas ruas, nas praças, poemas para... É um evento que podem participar mulheres e pessoas trans. Eu sou uma pessoa trans não binária, né? Meus pronomes são masculinos ou neutros.
Olá, meu nome é Michel Melamed e tenho tentado ser artista com o passar dos anos, fazendo atividades diferentes da poesia, faço televisão, mas a condição básica é sempre essa de dúvida, de dia após dia, ou a cada novo trabalho, me questionar o que é ser um artista, o que é fazer essa atividade. E eu estou no auge disso. E quando eu falo, coisas estalam e quebram. Teve um som agora, não teve? Confirmou. Ou eu ouço coisas. Confirmou. Então, é isso. Uma pessoa em dúvida e com as energias que restam, porque é um momento muito cansativo, lutando pelo nosso país nesse momento terrível. Aproveito então um parênteses aqui na frente da Rosane e de todos, para parabenizar. Quando entrei aqui eu fiquei feliz demais. Na verdade, fiquei até emocionado mesmo que a Bienal esteja acontecendo. Ela parece ser, não, ela é o símbolo mais escancarado da defesa de tudo que é contra o que estão tentando fazer com o país. Então, viva o livro e viva a Bienal. Parabéns e obrigado. Olá, eu sou o João Doederlen, caso alguém tenha a dúvida da pronunciação. Acabei sendo conhecido sem querer como Acapoeta e abracei o Acapoeta. Sou de 96, tenho 4 livros publicados e é um prazer estar mais uma vez na Bienal do Rio de Janeiro. E eu concordo com tudo que o Michel falou. Aqui a mesa fala sobre resistência. O livro faz a gente reexistir e existir infinitas vezes em momentos diferentes, em mundos diferentes, em tempos diferentes. E não importa o que mandem na existência atual, o livro sempre pode fazer a gente existir outra vez. Então, tá aqui é simbólico, essa Bienal é simbólica, vocês são simbólicos. Tudo aqui é um momento histórico. Então, eu agradeço por estar aqui e por participar dessa mesa incrível. Muito obrigado. Obrigada a todos. Também queria aqui reforçar, né, que os tempos que a gente está vivendo, né, são sim tempos um bocadinho sombrios, né? Então, o meu pai era marinheiro. Ele costumava falar que em noite de lua nova, quando estava muito escuro no mar, era quando dava mais para ver as estrelas, né? Quando dava para ver os cometas. E eu acho que a literatura, né, a representação, né, os poetas aqui que estão aqui, os escritores, eles funcionam muito como esse guia, né? E eu acho que a gente tem que resistir, continuar no brilho, né? E é isso que vai continuar levando a gente para ultrapassar o momento que a gente está vivendo. Então, viva assim a Bienal do Livro. Bom, começando bem do início, né? Eu queria focar um pouco no nome da nossa mesa, né? Do nosso painel, que é Poesia para Resistir. Eu não sei se vocês perceberam, né, que tem duas, né, nessa palavrinha tem duas conotações, né, sonoras, né, resistir, de uma resistência e de resistência. E eu queria trazer, né, aqui no livro do João, Para Ressignificar um Grande Amor, livraço, ele fala aqui, né, um conceito de resistir que eu queria trazer para vocês. É contrariar estatísticas, é firmar os pés na areia e não deixar o mar te derrubar. É nadar contra a maré, é ser artista. É visitar um museu, é plantar árvores. É escrever um livro, é amar sem medo. É superar distâncias. É levantar depois da queda, é ser mãe. É fazer o que ama. É iluminar memórias sombrias. É existir 2 vezes. E aí eu queria trazer aqui para o debate, né, perguntar para vocês o que é para vocês resistir e reexistir nos tempos de hoje, né? E como que é possível fazer com que essas 2 palavras habitem o mesmo corpo? E quem quiser. É muito comum que, eu acho até curioso, muitas situações em que eu preciso falar sobre a minha própria escrita, me vem essa frase, eu sempre cito ela, é de um autor chamado Frantz Fanon,
que diz que falar é existir absolutamente para o outro. Quando você fala, você existe para o outro. E eu acho muito simbólico, porque a gente que comunica percebe que na medida em que a gente escreve, a gente se apresenta, principalmente se a gente já fazia alguma outra coisa, quando a gente se apresenta na literatura, a gente existe de uma forma específica para quem lê a gente, né? Muito do que eu escrevo e que eu registro ali na minha literatura me fez existir para os outros e me trouxe esse retorno, né? Porque na maneira como o outro me vê, eu passo a me ver também, e isso vai nutrindo a gente. Então, escrever é existir, comunicar é existir, e do lugar, né, de uma mulher preta que escreve sobre a própria existência, não tem como fazer isso sem ter consciência de a gente viver num país racista, numa sociedade extremamente problemática. Portanto, escrever sobre a própria existência é resistir. Então, esse espaço dialético, né, uma comunicação. A gente escreve, existe através do que está sendo escrito, existe através da identificação que as pessoas têm com o que a gente escreve, e aí fica esse movimento lindo, né? Que é a gente falando o sincero e as pessoas dando esse retorno do quanto aquele sincero os emocionou e nos fez conectar. Muito bom. Alguém mais quer falar? Complementar a Luciene? Palmas. A gente vive num país onde há uma disputa de narrativas, né, também. Então, eu entendo que a poesia ela tem se tornado uma das formas políticas de se posicionar, especialmente nesses espaços que eu frequento, que são os espaços dos slams de poesia, de batalha de poesia. Tem sido o lugar onde a poesia tem podido falar das vivências, das existências, das opressões. Então, eu concordo muito com o que a Luciane falou, justamente porque eu entendo que a gente está vivendo questões semelhantes nesse país, né? O povo preto, as pessoas trans, as pessoas LGBTQIA+, são pessoas que são corpos dissidentes, são corpos fora do padrão e que são sempre excluídos da sociedade de alguma forma, quanto mais da literatura, né? Então, se a gente puder contar a história na nossa perspectiva, isso já é uma garantia de existência de outros futuros, de outras possibilidades, de outras referências para as pessoas. Então, a gente precisa existir para poder resistir. Você quer? Não, pode falar, você pode falar. É porque é impossível não falar o tempo todo do ordinário, que está tomando conta de tudo. Por isso, realmente, é o ato central, único possível de resistência, a poesia, ou a poética. Falando poética como uma ideia de qualquer expressão de alguma coisa extraordinária no cotidiano, que seja algo que você viu andando no meio da rua, captou e te sensibilizou, isso já é a resistência máxima, porque é isso, é terrível. Eu estou ouvindo os companheiros falarem e não param de pulular na cabeça os exemplos que a gente sabe, mas que é impossível não repetir, né? A cada momento que você pega o jornal, para ver televisão, 20 milhões de pessoas passando fome no país, só uma a cada 4 crianças tem as 3 refeições. São coisas assim, muito barra pesadas que estão acontecendo no Brasil hoje. Portanto, sim, a gente precisa, mais do que nunca, da poesia. Esses dias eu estava lembrando, por ocasião dessa matéria das crianças sem as 3 refeições, eu lembrei uma frase conhecida do Adorno, que ele fala depois de Auschwitz: seria impossível escrever um poema. E essa frase parece ser um duplo dela mesma, porque ao mesmo tempo é o contrário, né? Depois das maiores atrocidades, a única coisa possível é conseguir criar o novo, criar o novo presente, o novo futuro, a poesia. Então, eu acho perfeito que resistir seja o tema dos poetas ou dos artistas, porque é isso que nós precisamos. E lembro, para terminar, agora me ocorre uma frase
também muito ilustrativa de um grande poeta sul-mato-grossense chamado Emanuel Marinho, que ele diz assim: poesia não compra sapato, mas como andar sem poesia? Então, no meio dessa brutalidade toda, só é possível seguir com a delicadeza da poesia e do olhar poético. No texto que foi lido, né, eu escrevi, chegando lá na conclusão de que resistir é existir duas vezes, justamente pela brincadeira do reexistir, mas porque o artista ele existe. O que o artista sabe fazer é existir, né? E a arte valida a existência do artista. A arte valida a existência porque a existência ela é validada ao ser visto. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que quando você passa nos olhos de alguém, nos pensamentos de alguém, seja bom, seja mal, você está existindo. A pessoa valida a sua existência a partir do momento em que ela sente algo em direção a você, né? E se alguém invalida a sua existência, você existe de novo. Então você reexiste. Por isso que eu cheguei na conclusão de reexistir é resistência, existir duas vezes. Porque quando alguém invalida a sua existência, você existe de novo. E se invalidam a sua existência, você existe de novo. E você existe diversas vezes. E quanto mais vezes você tem que existir e validar a sua existência, você não precisa validar para o outro a sua existência. Mas quando invalidam a sua existência, você existe de novo. E por isso que quanto mais vezes você tem que existir, mais resistência você precisa. E por isso que a arte, para mim, é intrínseca à existência e à resistência. Porque a arte, ela reafirma o que nós somos de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque a arte, ela é o eco do ser humano, né? O Michel citou a frase, né, de que não poderia, como poderia fazer poesia depois. Esse é o ponto, né? A poesia, como arte, ela é um eco. Ela existia antes, ela existe hoje, ela vai existir depois. E ela é um eco que não vai parar de ecoar. Enquanto existirem artistas, vai continuar existindo arte. Enquanto a arte existir, existem artistas. E assim vira um ciclo de resistência, um ciclo de existência, um ciclo de permanência. Muito bom. Nossa, vocês colocaram aqui. É até interessante, né, o que o João falou, todo mundo aqui falou, né? Falando nessa resistência, eu vou pegar emprestado agora um dos títulos do belíssimo poema da Jahid, que não pôde vir hoje, mas a gente está lembrando dela aqui, né? Porque uma coisa que a pandemia ensinou para a gente foi conseguirmos sobreviver afastados, né? Longe, então a gente está trazendo ela aqui. Ela tem um poema chamado Caligrafia da Resistência. No livro dela, Um Buraco com Meu Nome. E eu fiquei perguntando, né? Vocês consideram que o que vocês escrevem é uma espécie de caligrafia da resistência? E como vocês poderiam também ensinar para quem gostaria de... Eu acho que tem muito a ver com o sujeito, tem muito a ver com a existência, né, de vocês, assim, com o que a gente estava falando agora, mas a escrita para vocês é um reflexo desse corpo resistente? Quem quiser, se quiserem fazer na ordem, alguém quiser... Muda a ordem. É tranquilo aqui, conversa de bar. Vai lá, Lu. Tá. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez de uma pessoa que lia minha poesia e essa pessoa definiu assim: você milita com ternura. E quando ele falou isso, eu fiquei um pouco pensando, né? Essa frase ecoou muito em mim, porque eu sabia que aquilo que estava sendo feito era um trabalho que era fruto de um corpo político. Mas eu não queria soar terna, eu não queria soar meiga, eu queria ir no soco, sabe assim? Aquilo que me incomoda me dá vontade de ir às gargantas. E, ao mesmo tempo, o jeito que eu sabia fazer era com ternura. E aí eu me perguntava se eu poderia jogar fora isso.
pelo contrário, né? Se esse é o jeito que alcança as pessoas, esse é o jeito que precisa ser feito. E aí, eu estou usando essa fala para dizer que, a certa altura, quando eu percebi que dizer com ternura aquilo que eu queria dizer fazia a informação chegar a outro, eu passei a informar coisas duras que talvez chegassem naquele indivíduo que precisava ouvir de uma maneira branda, mas que depois que entrasse dentro dele, fizesse estrago. E eu acho que a escrita, ela pode ser também estratégica. E eu entendi o meu trabalho e passei a chamar de pedagopoesia, um pouco pretensioso, mas também porque eu entendi que eu não estava só falando o que eu estava sentindo, porque era sobre dor, mas era também sobre didática, para que eu não sentisse mais aquela dor. Então, assim, isso aqui dói porque existe esse problema na sociedade, eu não quero que doa mais em mim. Quem lê se identifica com aquela dor, mas também descobre os nomes dos problemas e passa a poder saber, porque quando a militância dá nome aos nossos problemas, ela explica as coisas para a gente e a gente passa a se empoderar muito mais daqueles significados. Enfim, tudo isso para dizer que eu acredito que sim, a poesia, ela pode sim ser essa caligrafia do que é resistir, porque existem muitas maneiras de resistir e a gente escolheu fazer desse jeito, é o jeito que a gente sabe fazer, né? Então, se ele pode chegar de um jeito estratégico, e eu acredito hoje firmemente que sim, é isso que eu vou continuar fazendo e com muita lucidez, né? Com muita consciência de que isso tem rumos certos, que isso tem sentidos e que isso tem finalidade também, que eu acho que a gente que resiste carrega também esse artesanato da estratégia na gente. Isso é sempre muito útil e eu procuro sempre utilizar. Lindo isso do artesanato da estratégia, nossa. A gente puxou aqui essa questão da caligrafia. A caligrafia é forma, né? E eu vejo a forma como eu trouxe, como eu tenho feito meus textos desde o início, que é na internet, também um reflexo de eu ser uma pessoa de 25 anos, e como eu já ouvi dezenas, centenas de opiniões diferentes sobre fazer poesia na internet, sobre fazer textos na internet, sobre botar texto em imagem, e puxando para a existência, né, e para a resistência literária também, como eu, nesses últimos 5 anos, observei que eu cheguei em leitores que eu acho que eu não chegaria de outra maneira. Como eu alcancei públicos, como eu apresentei livro, apresentei poesia para um público que não iria procurar, né? Porque o livro, ele é muito importante, mas o livro, eu não acho que o livro, ele pode ser apresentado, mas acho que quando o livro ele é achado, é diferente. Quando a pessoa chega no livro, é diferente. E eu trazendo através da internet, trazendo essa forma, né, usando do jeito que eu trouxe e do jeito que muitos poetas hoje em dia trabalham. O Tom, eu vejo muito trabalho do Tom no Instagram e como a gente consegue alcançar pessoas que não procuravam, às vezes, por o livro, não procuravam pelo poema. E essa forma, né, ela traz. E quanto mais pessoas leem poesia, mais a poesia existe, mais a poesia permanece. E a gente evita que a poesia... Eu sempre acreditei que muitos grandes poetas e muitos acadêmicos gostariam de levar a poesia para o caixão, porque eles têm uma poesia elitista, em que por eles o poema era escrito deles para eles e por eles e premiado para eles e por eles. E quando o poema ele se torna popular, tem muitas pessoas que se incomodam com isso. E trazer o poema para outras pessoas em outros espaços e muitas vezes procurar pessoas que não estavam procurando pela poesia é uma coisa muito importante, porque as pessoas não sabem que elas gostam de poesia até elas lerem poesia e não elas serem forçadas a lerem poesia. Por isso que eu acho que a forma da internet seria a caligrafia online. Ela faz um papel muito importante na hora da existência da poesia e da continuidade dela nos espaços diferentes, né? Porque a poesia é a última coisa a ir para o caixão. A poesia é a última coisa a se acabar,
né? A poesia é a última coisa a deixar de existir. Porque eu tenho certeza que enquanto nós que estamos aqui existirmos, a literatura, o poema, nossa arte, ela vai continuar existindo. Então, a nossa arte só deixa de existir quando a gente deixa de existir. E ainda é controverso, porque as pessoas podem continuar lendo a gente, né? E reproduzindo e existindo. Por isso que a arte engana o tempo, né? E a existência humana está atrelada ao tempo, mas a arte engana o tempo. Então é variado isso. Por isso que eu acho muito importante esses espaços, para que a gente possa chegar em mais pessoas e para que a poesia possa existir em mais casas, em mais mentes e continue existindo eternamente. Achei legal isso que você falou. Realmente, o espaço da poesia, ele é todos os espaços, né? Esse espaço de transgressão da expectativa. Enfim. Acho que é isso. O que eu estava pensando é que a poesia, tem essa poesia canônica de fato do livro, mas talvez essa percepção de que a poesia seja formada por todos os acontecimentos diários, que a poesia é formada por todas essas experiências. Então, a experiência da internet, e que não necessariamente seja um poema explícito, mas a conjugação de você ler uma coisa num site, pular para um vídeo, e aí você fala no telefone, aí você tira uma foto. Todas essas experiências do seu dia é que podem juntas formar uma experiência poética. E que acho que está nesse lugar do extraordinário, e que não é simples. De outro lado também, hoje em dia se produz muito para a internet, a gente vê muita coisa, mas muita coisa muitas vezes muito repetida e muita reinvenção da roda. Esses dias até o Ronaldo Lemos publicou um artigo super interessante na Folha, e ele falava disso, um fenômeno que está acontecendo no TikTok, de uma série de manifestações ou obras importantes do século XX, na música, na literatura, nas artes plásticas, que têm sido citadas, aparecem, mas não são comentadas como parte daquilo que está sendo visto, porque elas estão sendo já absorvidas e as pessoas estão vendo aquilo sem saber que aquilo é aquilo. Então, o que eu estava querendo dizer com isso é que eu achei legal você falar sobre o espaço além do livro, sem deixar de perceber que o livro é um espaço fundamental, tecnologia de ponta, lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, escreve em cima, rasga, se teu filho tem 2 anos, como no meu caso, um beijo para o Uri. Então o livro é tecnologia de ponta, você lê em silêncio na calada da noite. No entanto, a poesia está manifestada em todos os lugares, dependendo exclusivamente do poeta que cada um de nós é. Porque no final da história também é isso, né? O livro pode estar ali de pé, cheio de poesia. Você pega aquele livro para ler, sem estar disposto a criar, o livro não vai fazer nada sozinho. Então, a experiência com o livro, a experiência com a vida, a experiência agora aqui com vocês, se estiver valendo, é se a gente conseguir criar alguma coisa. Por isso que eu dei essa rateada, porque eu estava querendo procurar alguma coisa para falar que eu ainda não sabia o que era, e me ofertei ao que veio. Eu acho que isso é o que eu tenho buscado e achado muito difícil, porque é um período muito duro que a gente tem vivido, tudo convida. Redes sociais, desculpa, estou me estendendo muito só para completar. Vai lá. Eu era assíduo de Twitter, por exemplo, e comecei a ver que eu publicava muito aforisma, poemas, haikais, trocadilhos, que eu amo, que é uma sacanagem o que faz, os trocadilhos são maravilhosos, e eu fazia isso muito. De 2, 3 anos para cá, eu ou estou xingando ou estou retweetando matéria de denúncia. E isso, de alguma maneira, isso é fundamental, porque a gente tem que denunciar, porque no Brasil há um genocídio, 600 mil pessoas foram assassinadas,
isso tem que ser denunciado. Mas, de outro lado, essa é a linguagem dessa gente. Então, a gente precisa também ganhar no campo da linguagem, que é o da poesia, que é o do bom humor. E aí, hoje, vindo para cá, publiquei um poema no Twitter, inspirado por esse encontro, e fiquei feliz da vida, porque as pessoas me responderam nesse mesmo lugar. Então, achei que estava operando alguma magia no mundo. Era isso. Não se engane, eu não acho que a internet é o santo graal. Não sei se pareceu assim. Eu sou a favor da coexistência cultural, né? Eu sou a favor de que todos os espaços devem e podem ser habitados por arte. E que a internet é um espaço relativamente novo e que conversa com uma geração nova, da minha para trás, e que tem um grande impacto. E assim, quantas pessoas não acabaram indo numa Bienal pela primeira vez porque leram um poema na internet? Eu gostava sempre de brincar dizendo que o Mário Quintana dizia que quem faz um poema salva um afogado. E eu gostaria de saber quantos afogados o Mário Quintana salvaria se ele tivesse uma conta no Instagram, né? A questão é, o livro, ele... Quantos afogados salvariam o Mário Quintana porque ele morreu com uma dívida num hotel que ele não pagava? Poderiam ter feito uma vaquinha para o Mário Quintana também. Pô, uma vaquinha ali, ó, estaria... Mas essa ideia, justamente a internet, o livro, a rua, né, a voz, o olho no olho, né, as paredes, são espaços que conversam um com o outro. Eu não gosto de quem limita o poema do outro, né? Quem olha para mim e diz, você tem que escrever soneto, caso contrário, não é poesia. Isso, para mim, é aí que invalidam a existência de uma arte e você vai lá e existe de novo. Mas se a pessoa quer escrever sonetos, haikais, versos alexandrinos, músicas, posts do Instagram, pequenos trocadilhos no Twitter, eu vejo valor e arte em todos eles, eu vejo existência em todos eles. A existência está na intenção, né? Então, só complementando assim, eu não sou internet, é isso aí. Eu prezo pela coexistência literária, cultural, em Mas que se um ajuda o pareceu outro. que eu quis dizer que você deveria escrever sonetos, não era? Mas agora eu vou fazer um soneto e vou postar no Twitter para você. E eu já tenho o meu like. Acho que não vai caber o número de caracteres, mas a gente... Verdade. Diferente dessa briga aí, eu sou da oralidade, né? Eu sou da oralidade. Eu acredito na palavra viva na rua, no poeta gritando na praça. E eu entendo a importância do livro, eu entendo a importância da internet. Eu acho que os dois são fundamentais, mas eu ainda quero acreditar num mundo em que a gente possa voltar a se abraçar, que a gente possa voltar a olhar no olho e olhar para cada um com a mesma qualidade, sem distinção, né? Porque muitas vezes a pessoa não olha para o outro com igualdade, né? Você olha para o outro como você veria um igual a você. Então, muitas vezes as pessoas olham com um olhar de hierarquia, com um olhar de preconceito, com um olhar de distinção. E eu quero acreditar numa sociedade onde eu possa olhar para o outro com afeto, sem medo e com carinho e respeito. E respeitando a individualidade dele e ele respeitando a minha individualidade. Então, para isso, eu acho que é necessária esse contato, essa palavra viva. A poesia falada, para mim, ainda é o mais importante nesse contexto, porque é pré-escrita, né? Tem muito analfabeto no Brasil, tem muita gente que fala outras línguas, né? Tem povos com outros idiomas sem ser o português, né? Tem português, tem idiomas originários, né? Tem pessoas surdas que falam em libras, e infelizmente essa mesa não tem acessibilidade, por exemplo, né? Tem? Ali tem essa acessibilidade, maravilha. Então é importante a gente pensar em tudo isso, né? Então a gente precisa estar atento em todas essas coisas. O que é a poesia, se não um olhar de contemplação para o mundo? Então, se a gente chegou no fim do mundo e eu preciso acreditar num futuro, numa utopia, numa poesia, eu preciso sonhar de volta, né?
restabelecer o meu contato com o sensível, né? É isso que é a poesia, seja qual for a linguagem que a gente vai usar, seja qual for o idioma que a gente vai usar. Então, eu acredito que o poeta é mesmo um narrador dos momentos atuais, e seja qual for a linguagem que ele vai usar, de forma a despertar o sensível no outro e em si mesmo, porque talvez o cara não queira nem salvar o afogado, talvez ele esteja ali se afogando junto, mas se a gente puder se afogar de mão dada, talvez seja menos doloroso. E não nos afogaremos, não nos afogaremos. Tudo isso e tirar o Bolsonaro. E aí não nos afogaremos. Eu fiquei pensando nisso que vocês falaram agora, né, sobre como a gente está tendo dificuldade de abrir o corpo para a experiência poética, né, uma questão de abrir o corpo, assim, né, e fiquei curiosa, nem estava aqui no roteiro, mas como foi para vocês a questão da criação, a questão mesmo com todas as notícias e todo esse genocídio rolando e a gente fechado e remando contra a maré, né? Porque, né, fala uma coisa e a gente tentando fazer outra. E como foi para vocês lidar com a criação? Teve algum bloqueio criativo, impossível, como o Michel falou, não consegui, só hoje postei o poema. Como é que vocês lidaram com esse... Foi um isolamento poético também, né? Vou começar todas? Vai lá. Foi muito difícil nos primeiros dias, mas a gente... sei lá, no terceiro, eu tinha voltado do Uruguai, eu tinha ido com o Islã das Minas para um evento no Uruguai, de poesia, mundial poético, e a gente voltou e o Brasil estava fechado, né? O Uruguai não estava fechado, o Brasil estava fechado, a gente ainda estava zoando a galera que estava de máscara, aquela coisa, né? Então cheguei, Brasil fechado, 3 dias de isolamento, e eu falei, caramba, vou começar a escrever sobre isso. E aí a gente começou a postar no Islã das Minas a quarentena poética. Então, na primeira semana, cada um do coletivo, nós somos 6 poetas, cada um foi postando um poema por dia, e no fim a gente chegou em 60 poesias, né? Na real foram 60 poetas convidados, a gente convidou 40, mais as 6 do coletivo, mais umas outras, aí no fim foram 60 poemas postados nos primeiros 40 dias, e mais, a gente durou mais umas 2, 3 semanas, até a gente não aguentar mais, né, também, porque foi muito intenso, que aí foi a hora que foi ficando mais puxado. Então, eu fui tentando escrever um poema por dia, não conseguia, mas eu fui datando os poemas, né, quarentena, dia tal, e eu ia escrevendo os poemas. Posso ler um, se vocês quiserem, mas aí eu me senti mesmo um narrador dos acontecimentos, assim, um quase jornalístico. Leio? Pode ler. Eu ia falar isso. Eu já presenciei Tom lendo poemas e eu adoraria presenciar mais uma vez. Eu não sei se eu tenho aqui, eu não trouxe. Será? Tem sim, eu confio em você. Mas vamos falando enquanto eu acho aqui. Se alguém quiser ir... Minha experiência com a pandemia foi um pouco diferente. Não foi produtiva em relação à literatura. Eu finalizei esse meu livro aqui, o Para Ressignificar um Grande Amor, durante a pandemia. Mas o meu texto, ele é muito romântico, ele é muito reflexivo, especialmente romântico, e ele reflete a minha vida quando ela impacta com a vida de outras pessoas. Não importa o quão mínimo seja esse impacto. Então, basicamente, eu estava isolado e minha vida não estava esbarrando em outras vidas. E eu não estava achando sobre o que escrever. E me veio aí, óbvio que me passou pela cabeça escrever sobre a pandemia, escrever sobre tudo isso. Mas como a minha poesia, ela já tem o meu texto, ela já tem uma ideia romântica, eu tinha muito medo de romantizar a situação só pelo espaço em que ela estaria inserida o texto. E pelo fato de que eu
tenho muitos privilégios que na pandemia foram privilégios, né? Não tem como fugir disso. Eu tive muitos privilégios na pandemia, né? E eu não tinha sobre muito o que falar ali da minha pandemia. Eu preferi deixar o espaço e ficar repostando notícias e textos de colegas que escreviam sobre a temática do que produzir sobre. Porque eu não conseguia produzir sobre e eu achava que eu estava numa situação, apesar de caótica, ainda muito confortável, né? Por todos os privilégios que eu tenho. E achava que eu preferia dar espaços os meus stories, usar o meu alcance para estender a voz de outros artistas que estavam escrevendo sobre aquelas situações, que estavam vivendo outras situações, estavam relatando outras situações e notícias. Como o Michel falou, o Twitter dele foi de trocadilhos e poemas para notícias e denúncias, que também é um ato, né? Que também é um ato artístico, de certa forma. Num espaço em que antes havia poema, agora há notícia. Eu acho isso poético. Achou aí? Perfeito. Senhoras e senhores, isso vai ser um show. Quarentena dia 76. Meu amigo cozinheiro postou a foto de uma receita no Facebook. O ingrediente principal, tâmaras. Ele está morando há 2 meses na Arábia Saudita porque teve seu voo cancelado por conta do lockdown e conseguiu um emprego como cozinheiro em um restaurante. Na legenda, o ditado que agradecia: quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Brasil, terra que em si plantando tudo dá, e a terra vale pelo que produz, mas pode valer mais pelo que esconde. Condomínio, IPTU, campo de golfe, petróleo, mineração, nióbio, ouro, latifúndio, gás natural, urânio, propina. 8.511.000 km² e um pedacinho de terra resolvia o problema de cada um. Reforma agrária, agrotech, balé pop, Bíblia é tudo. A Santíssima Trindade parlamentar, boi, bala e Bíblia controla o que se planta, quem planta e a quem se dá. Na última semana, 2 jovens pretos foram assassinados pelo Estado no Rio de Janeiro, no momento em que seus coletivos faziam ação social de distribuírem cestas básicas. A justificativa da polícia é que eram criminosos e vendiam plantas proibidas. As famílias negam, os coletivos testemunham. Criminalização da solidariedade na pandemia. Brasil, em se plantando tudo dá. A terra vale pelo que produz, mas pode valer mais. Genocídio de pobres, pretos, indígenas, reintegração de posse, milícia. O controle da terra pode valer mais do que quem planta. Carreata para a retomada da economia. 20.000 vidas perdidas por Covid no Brasil, naquela época. Em caso de doença, cada pessoa infectada pode contagiar outras 3. Essa mesma pessoa pode plantar ao menos 3 legados: um livro, um filho, uma tâmara. 60.000 sonhos interrompidos que talvez fossem as soluções para os problemas de agora. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Terra que em si plantando tudo dá. Planta cana e algodão, colhe escravização. Planta café, colhe capitão. Planta cannabis, colhe criminalização. Planta os pés, colhe reintegração. Planta guaraná, colhe cloroquina e tubaína. Há que se manter a saúde mental, acreditar nas tâmaras, nas babosas, não nas baboseiras, nas pimenteiras e nas espadas de São Jorge. Não haverá justiça na colheita enquanto não houver feijão para todos. Enquanto os tempos de fartura não chegam, planto poemas. Em tempos de pandemia, há que se regar a esperança para aguardar que se frutifique em futuro. Na época era só 20.000 vidas, né? Agora já são muito mais. Muito bom, obrigada. Alguém mais quer complementar? Depois do Tom, né, ler esse poema, realmente... Eu vou ser breve, assim, eu não sei como as pessoas conseguiram escrever poesia, porque para mim foi muito difícil. Eu fiquei num período que não tinha nada, eu achava que eu não tinha nada para dizer, a sensação que eu tinha, né? Eu lancei o livro na pandemia, em abril, no entanto, é um registro de 10 anos de coisas escritas. Depois disso, eu senti que, pelo menos, eu já tinha feito isso, assim, porque eu fiquei com uma dificuldade enorme, mas queria fazer esse pequeno registro, conheci um sarau online, olha que coisa, nunca que eu ia imaginar que eu ia encontrar isso.
num aplicativo Clubhouse, que estava naquela onda. E aí eu falei, vou ver qual é. E aí eu conheci pessoas do Brasil inteiro, num grupo chamado Sarau Música e Poesia. E nós agora completamos 8 meses de encontros semanais, onde eu tive contato com pessoas fazendo poesia em todos os cantos do Brasil. E aí eu percebi que não era só eu, né? E isso foi muito rico para mim. E é poderoso saber, né, como a poesia dá um jeito de encontrar gente. Eu acho que foi esse o trajeto que ela fez comigo. Esse período em que eu não escrevia, mas que eu ouvia, foi muito rico para mim. E sou muito grata. Mando um beijo para o grupo do Sarau Música e Poesia, que ainda funciona e é maravilhoso. Eu amo todos eles. Enfim, é um grupo maravilhoso. Eu sou muito grato à Tereza Cristina, que ela me salvou também com aquelas lives. Michel, quer falar alguma coisa? Não? Não, o único comentário é porque meu filho nasceu 3 meses antes da pandemia. Então, para mim, ficou uma experiência meio misturada. Vivendo esse terror, mas, ao mesmo tempo, iluminado pelo farol, que é um bebê, uma criança. Então, assim, muitas noites de ansiedade, angústia ou mal dormidas se misturavam porque era o bebê chorando ou porque a pandemia pelo país todo. Eu não sei, eu estou sempre tentando... Agora estou retomando o meu trabalho, é um desafio muito grande conseguir romper com essa... Não com a denúncia, porque ela é fundamental. Precisa ser dito que o que acontece no Brasil hoje, nesse momento, é inaceitável. É inaceitável. É inaceitável. O negócio assim... É por isso que essa que é a contradição. O negócio é tão inaceitável que te faz falar, é inaceitável. Aí quando você fala inaceitável, você já está num lugar que é um lugar que você não quer estar. Você quer estar no lugar de, oi gente, como é que tá aí? Peraí, vamos falar um negócio legal aqui, vamos conversar uma parada maneira. Mas a gente tem que conseguir, então é um desafio, eu ainda não encontrei como, eu tenho trabalhos para fazer, eu quero criar, eu sei que criar é a senha desse paraíso e é o crucifixo para essa vampirada toda sair correndo, que eles não aguentam criação, alegria, loucura, eles não aguentam. E ao mesmo tempo está repetindo o tempo todo que é um delírio. Quem é minimamente informado no Brasil hoje, sabe que o que acontece no Brasil hoje é da ordem das páginas policiais, é crime. O presidente da República do Brasil é um criminoso de guerra. É um negócio brabíssimo isso. E tem que ser repetido. Mas vamos encontrar um jeito também de falar coisas graciosas. Não foi agora que veio, de improviso, mas virá. Prometo que até o final do dia de hoje falarei outros assuntos com simpatia, bom humor e fluência. Espero eu. Pelo menos eu terminei sorrindo. É isso. Se eu conseguir falar e terminar o final de frase dando uma risadinha, já é alguma grande coisa. Senão a gente fica o dia inteiro puto e desesperado. Então, também tem alegria e tá demais, e tem vocês, e tem a gente aqui. Então, também é bom. Não é só ruim, não. Também é bom. Eu vou, então, ajudar, talvez, um pouquinho. Uma das perguntas que eu botei aqui, né? O Michel Melamed, ele escreveu um verso, que eu nunca esqueci, Michel. Você disse assim, o meu pai era um menino perdido nos corredores de um homem. E eu, na hora, decorei, porque eu me identifiquei muito e acho que muita gente se identifica com essa frase, né? Eu acho que ela causa esse espanto um pouco, né? E eu fiquei refletindo sobre como, às vezes, a nossa voz está perdida também dentro da gente, né? E como é difícil a gente conseguir ultrapassar isso porque são muitos silenciamentos, né? Muita gente falando que talvez você não pode, ou você não deve, ou aquele lugar não é um lugar para você estar, né? Então, eu até pensei, né? Como se a gente tivesse, a nossa voz às vezes estivesse perdida dentro de um labirinto e a gente tivesse que lutar com o Minotauro para conseguir encontrar a nossa essência, achar a nossa voz e começar a jornada, né? Acho que começa pela nossa voz, né? Então, eu queria perguntar para vocês se isso faz sentido para vocês, ou se eu viajei muito, talvez eu tenha viajado muito, mas quais são os monstros que vocês tiveram que matar, ou matar fica pesado, né, gente? Mas, enfim.
ou fazer as pazes, ou negociar, né, para vocês conseguirem, né, se chamar de eu sou autor, eu sou escritor, eu sou poeta, né? Como é que foi esse percurso para vocês? Porque acho que a gente está aqui com muitos jovens, né? Então é sempre interessante ouvir um pouco do percurso do outro e se inspirar, né? E quem sabe no futuro a gente tem aqui vários futuros escritores, poetas. Então isso fala alguma coisa com vocês? Se quiser comentar também, você pode falar, nossa, não tem nada a ver com o que você está falando, mas enfim, se quiser comentar. Só fazer um comentário, porque eu acabar de falar, não quero me distender, mas eu achei que o que você falou é perfeito e se auto-explica, que só há sentido no poema, no filme, na conversa, no que for, se permitir outras interpretações. Então essa que você deu para o meu poema, maravilhosa, não foi o que eu pensei, mas ele só está valendo a partir do momento que você pode criar alguma coisa em cima dele. E aí está dentro do que você falou, o desafio, me parece, e hoje, pegando carona no que você falou, uma das coisas que eu acho geniais e sabemos da internet, é que ela permite a gente conhecer vários universos. Então ela legitima muito o que a gente é. Acho que alguns anos atrás a gente tinha mais dificuldade de encontrar pares, de encontrar eco para as coisas que a gente pensa e sente. Então, afirmar a maneira que a gente vê o mundo, que é única, e portanto, a maneira que a gente vê cada poema, que a gente vê cada coisa, que é o derradeiro ato de criação e nascimento. Essa figura desse monstro, né, que você mencionou, me fez pensar uma coisa muito importante. Talvez seja útil dizer isso aqui. Tinha um motivo muito significativo, que eu avaliei depois, agora, para eu achar, ao longo de muito tempo, que poesia era uma literatura menor. O motivo que hoje eu identifico, era justamente porque era eu que fazia. Eu achava que aquilo que eu passei muito tempo, e eu sei que quem está aqui é porque gosta de poesia, tem algum interesse, ou porque, como eu sempre encontro, pessoas que têm no fundo do caderno, né, um negocinho que escreve no final da aula, um negocinho que está achando que é uma bobagem. Escreveu com honestidade do fundo do coração, e tenho certeza que é melhor ninguém olhar, porque isso aqui que eu fiz não serve para nada. Eu identifico hoje, e como uma mulher negra consciente do que a sociedade racista faz com a gente, mas de modo geral, o que uma sociedade machista faz com mulheres, o que a gente é obrigada a pensar sobre o que a gente faz. E esse foi um monstro no meu caminho como poeta, né? De olhar aquele trabalho e identificar o tamanho aliada a um crescimento pessoal, porque se eu acredito na minha capacidade, eu também acredito na minha poesia, porque eu amadureço com ela, aquilo que eu escrevo, que parecia bobagem, talvez seja porque esse olhar de uma mulher madura enxerga aquilo como menor, mas há que se ter respeito com a honestidade daquele tempo e espaço do que eu estava vivendo naquele momento. Recomendo àqueles que fizeram assim com a cabeça, quando eu falei sobre pessoas que escrevem no caderno, olhar com esse carinho, esse cuidado para o próprio trabalho, porque há sempre alguém que vai se identificar com aquilo que você sentia, porque a gente é social, a gente não sente sozinho. E eu reconheço esse monstro que ele existe ainda, né? Então, toda vez que alguém se identifica, aí o livro estava não sei o que lá, vendendo pra caramba, e eu assim, será que é comigo isso? Eu fico ainda fazendo um pouco isso, porque é esse tempo todo, né, da gente tendo que enfrentar, a gente acreditar na nossa própria capacidade e entender que poesia é esse lugar de extraordinário, porque podem ser 3 frases que às vezes faz alguém chorar. Você nem sabe como você fez aquilo. Mas quem explica o extraordinário, né? Então, há que se ter respeito com o que a gente faz. E hoje eu enxergo isso e acredito que seja um monstro que às vezes muitas pessoas que escrevem sinceras precisam enfrentar sempre. E, Lucênia, acho que tem muito a ver também. É isso que você estava falando, né? A autoestima, né, que é uma coisa que você fala muito, assim, que não... Você precisa fazer as pazes com a sua autoestima para conseguir escrever, mas às vezes é escrevendo que você vai conseguir
né? Então, assim, você vai se encontrando na sua escrita, você vai se fortalecendo com a sua escrita, né? Até no livro ela fala, né? Porque não dá para enfrentar o racismo quando você ainda se odeia. Então, né? Construir essa autoestima é extremamente importante. E para quem, né? O livro da Luciene está aqui. Tudo nela é de se amar. Se também quiser ler algum poema, é espetacular e ela vai construindo muito, vai ajudando, né, a fortalecer a autoestima e vai falando da importância, né, de se ter produtos no mercado e ter a identificação e a representatividade, né? Então, acho que tem muito a ver com isso. Alguém quer falar do monstro aí que teve que... Quero falar. O meu primeiro livro eu publiquei com meu nome anterior, e não tenho problema de falar disso, embora não se pergunte o nome anterior de uma pessoa trans, mas eu passei a chamá-lo de o meu cis heterônimo, né? Então, eu chamava Letícia Brito e o nome do livro é Antes que Seja Tarde para se Falar de Poesia, pela editora Malê. E o meu cis heterônimo, né? Ele é um dos monstros que eu acho que eu matei, porque a cis heteronormatividade é um monstro que assombra pessoas trans, porque cada pessoa é um universo e é único, e é potente, e é em expansão, e existe toda uma sociedade querendo te encaixotar num padrão, e essa caixa é um monstro, né? E eu acho que o outro monstro que eu sigo lutando contra ele para matá-lo diariamente é a branquitude, que eu acho que é um monstro que devemos matar de alguma forma, tentar lutar contra ele enquanto padrão, enquanto norma, enquanto estabelecimento de alguma coisa que sendo como se não fôssemos únicos, como se não fôssemos potentes e individualmente, né? Porque o racismo também é isso, né? É também não reconhecer a individualidade de cada pessoa preta, né? E não reconhecer a individualidade de cada pessoa é uma forma de minar toda a estima dela, minar todas as possibilidades de futuro, fazer com que ela não sonhe, né? Então, para eu poder ser um dia um escritor que eu hoje sou, eu precisei lutar contra um sistema que dizia para mim que eu não podia ser eu mesmo. Então, eu acredito que essa luta é individual, mas essa luta é de muitas pessoas também. Então, quando a gente passar a não determinar coisas para pessoas, para crianças, que você vai ter que ser desse jeito, meu filho, você passar a não falar esse tipo de coisa para os seus filhos, vai ser muito bom, porque para que as pessoas possam sonhar outras possibilidades de futuro. A gente fez tanta distopia para tentar mostrar para a sociedade que ia dar ruim. Tipo, vai dar ruim, vai dar ruim. Escrevemos milhares de distopias e deu ruim, chegamos onde a gente escreveu. E aí, qual o outro futuro que a gente escreveu? Quase nenhum. Quais as utopias que vocês conhecem? Quais os sonhos de possibilidades de futuros, alternativas? Isso não está escrito. Isso precisa ser escrito. E vai ser escrito por nós, né? Então, é isso. Pegando aqui o gancho do que o Tom falou, né? Um dos motes da Bienal é que história a gente precisa contar agora. E aí eu pergunto para vocês, rapidinho, a gente tem ali uns poucos minutinhos ainda, pode ser uma resposta mais ligeira. Qual que é a história que a gente já está muito atrasado para contar? Vai ser difícil ser ligeiro, mas... É a história do Brasil que dá certo, o Brasil maravilhoso, das pessoas criativas, incríveis, generosas, corretas, e que é a maior parte do Brasil, dos trabalhadores que acordam cedo, vão para os pontos de ônibus, apinhados os ônibus. Essa história, essa vitória é que tem que ser contada, né? E é isso, e tem eleição ano que vem. E é todo mundo junto fazendo uma força brutal para mudar o que está acontecendo hoje.
Essa é a história. Eu fiquei meio aterrorizado. Esses dias eu estava vendo a entrevista do Caetano Veloso. O Caetano Veloso é genial, né? Um mestre maior. O Caetano Veloso sempre falou muito sobre a ideia de um Brasil que seria um farol, né? Guiaria até os outros países, uma maneira renovada de se fazer as coisas. Mas foi a primeira vez que eu vi ele falando assim como uma ideia mística. Eu achava que ele sempre falava como uma ideia racional. Concluindo, por A mais B, olha só, essa quantidade de gente, essa riqueza toda, não tem como não ser uma coisa maravilhosa. Aí me chamou a atenção ser místico. Então, acho que essa história que tem para ser contada. É nítido, é real, o país como a gente sempre soube, desde o seu início, é um país muito rico das riquezas naturais, mas rico da diversidade das pessoas, né, do que elas podem. E é esse país que tem que ser construído, e não essa coisa horrorosa, militarizante, querendo uniformizar e querendo dizer o que pode, o que não pode, e que, na verdade, o que pode é só a destruição, né? Então, isso não dá. Essa história tem que ser contada para ontem. Quantas autoras com deficiência vocês já leram? Né? Se a gente for pensar sobre as histórias que precisam ser contadas, quantos autores indígenas a gente já leu? A gente está no Brasil. A gente está no Brasil com pessoas com deficiência, com pessoas indígenas, com histórias do interior. A gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa de pessoas narrando essas outras histórias. A gente precisa de mais pessoas sendo editadas, né? Para serem pegas nas bibliotecas, nas livrarias. A gente precisa ter responsabilidade sobre as histórias que a gente precisa acessar, porque acho que é responsabilidade de todo mundo ir contra um movimento que faz a gente ler sempre autores brancos, que é a rotina de todos nós, né, vivendo num país que a gente vive, e assumindo essa responsabilidade, que não é só reclamar, né? Se a gente está na internet, a gente está falando aqui tanto de como acessar os autores, as autoras com deficiência, porque eles estão falando do seu próprio lugar. Aí sim a gente vai acessar esse caldo de cultura fervente, que tem um autor que fala sobre isso, não me lembro o nome, que opera pelas frestas do Brasil oficial e faz a gente entender o que é esse Brasil que precisa ser lido, o que é esse Brasil que precisa ser contado, quais são essas histórias que, quando a gente acessa, a gente vive melhor, porque a gente entende a realidade do outro, fala menos bosta, né? Ofende menos, machuca menos, né? E aí a gente vive melhor enquanto sociedade. Decolonizar nossas referências, né? Eu ia nesse caminho também. Eu acho que a gente tem que parar de hierarquizar saberes também. Estabelecer que a literatura é mais importante do que o rap. Eu acho isso muito grave, por exemplo. Para mim é tão importante Manuel Bandeira quanto Mano Brown, por exemplo. Os dois foram fundamentais na minha formação enquanto escritor. Então, enquanto a gente não parar de hierarquizar os saberes e reconhecer os artistas como escritores, eu acho que a gente vai mudando só quando isso acontece. Para mim é muito bonito quando rola o doutor honoris causa, né? O notório saber, né? Por exemplo, Carolina Maria de Jesus acabou de receber o título de doutor honoris causa pelo UFRJ, né? Tardio, né? Ela foi muito injustiçada em sua vida. A exposição no IMS é linda. Quem puder ir a São Paulo, veja. Agora, por exemplo, Lia de Itamaracá também tem o título de doutor honoris causa pela Universidade de Pernambuco. Então, acho muito bonito quando a universidade se curva ao notório saber, porque é nessa hora que a gente começa a mostrar que não tem hierarquia, que a cultura popular é tão importante quanto o reconhecimento do erudito. Então, na hora que a gente começar a olhar para o povo, e olhar para o povo com esse entendimento de que ali tem cultura, né? Eu não estou levando cultura para ninguém quando eu vou levar um poema, né? O meu poema não salva um afogado nesse sentido, porque eu acredito que é isso. Porque quem sou eu para salvar alguém com o meu poema? É muito pretensioso e arrogante falar isso. A gente não se leva a cultura a lugar nenhum. As pessoas têm as suas culturas, têm as suas vivências, têm as suas sabedorias, as suas sapiências. Se elas puderem ter acesso a mais informação, mais leitura, é claro que isso vai ser melhor, é claro que isso vai ser mais importante, mas a gente não está falando disso, a gente está falando de hierarquização, que muitas vezes é assim que é colocado.
quando uma pessoa, por exemplo, não é analfabeta e é lida como ignorante por isso, mas muitas vezes ela tem uma leitura de mundo que nenhuma pessoa letrada tem. Então parar de olhar para o outro com essa hierarquização de que quem lê sabe mais. Eu acho que é importante também pensar sobre isso. Para mim, a história que tem que ser contada são dos escritores. Façam livros escritos, façam livros com a voz na rua, né, que passem histórias e que vivem daquilo, que podem viver daquilo. Porque eu acho um absurdo você ter dezenas de milhares de escritores no Brasil e você ter uma quantidade tão pequena de escritores que conseguem viver do próprio trabalho, sabe? Porque isso é arte, isso também é trabalho, isso também custa tempo, isso também custa mente, isso também custa coração. E tem pouca gente que consegue viver, que consegue estar como profissão sendo artista, né? Essa história tem que ser contada desses autores, e não só dos autores que são apadrinhados por autores, que são apadrinhados por autores, que são apadrinhados por editores. Não, os escritores que escrevem poesias no fundo do caderno, né? Os jovens de 10 anos de todos os lugares do Brasil, de todos os que escrevem de todas as formas possíveis, ou que não escrevem, que falam, né? A arte, ela não deveria estar ligada a essa pequena oportunidade que dentro das oportunidades, há pouca oportunidade dentro da oportunidade. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Você ter poucos escritores que podem falar, que vivem do que fazem, sabe? Como se a própria arte deles não fosse uma existência válida, não fosse uma existência válida de dar valor para que eles pudessem exercer aquilo, continuar exercendo aquilo, né? Como se a arte fosse só um luxo e fosse bonito ver alguém fazer, mas ninguém quer apoiar quem faz. Eu quero ver a história, eu espero no futuro ver mais pessoas que produzem o seu conteúdo artístico, que produzem o seu conteúdo literário e que podem se dedicar àquilo e que vivem daquilo, né? Não é questão de ter milhões de seguidores, milhões na conta. Não, eu quero ver pessoas que são escritores e que têm orgulho daquilo e que os pais, as pessoas próximas se orgulham quando a pessoa escolhe aquele caminho, sabe? Não, nossa, imaginar as dificuldades, sabe? Eu acho que eu quero ver isso, esse é um futuro que eu quero ver e que eu participo ativamente, faço como eu posso para ajudar novos escritores a fazerem conexões, porque eu acho um absurdo para você se tornar um autor publicado, por exemplo, pela Companhia das Letras, ou pela Intrínseca, ou pela Leia, que você tenha que ter ou milhões de seguidores, ou algum contato com alguém importante, ou aparecer na TV, sabe? Eu quero que as pessoas que tenham seus 5 mil seguidores, as pessoas que não querem estar na internet, também sejam reconhecidas, valorizadas e possam viver disso. Então essa é a história que eu quero ver sendo contada. E não sou eu que vai contar essa história, sabe? Eu quero ver as pessoas contando a própria história delas e eu quero dizer que eu estive lá para ler essa história, sabe? Eu quero ver isso, porque eu sei que aqui no meio desse... Eu já estive ali, sentado, vendo palestras na Bienal. E eu tenho um punhado de privilégios nas minhas costas, que me levaram a oportunidades, que me levaram a chegar até aqui. Mas eu quero que todas as pessoas que corram atrás disso consigam, sabe? Eu quero que entre as pessoas que estão aqui, se tem alguém que escreve, eu ia ficar muito feliz se daqui a alguns anos, numa Bienal do Rio de Janeiro, eu estivesse assistindo ou dividindo uma mesa com alguém que um dia esteve aqui, que nem eu já fiz com outros autores, como por exemplo com o Fabrício Carpenejar, em que eu sentei do lado do Fabrício, eu falei, um dia eu vi você falando, eu peguei um autógrafo seu e hoje eu estou aqui do seu lado. E eu quero que alguém daqui seja uma pessoa que eventualmente vai sentar aqui com todos nós e vai contar da sua trajetória. Eu quero ver essa história sendo escrita, né? Eu não quero escrever história por ninguém. Eu quero ver as pessoas escrevendo, eu quero ler as histórias delas. E o que eu puder fazer para gritar e falar, gente, olha que livro foda, olha essa história incrível, eu vou fazer. Então eu quero ver a história dos autores que vivem do que escrevem. Mas já que ainda é assim, me segue lá, hein? @TomGritoPoeta.
posta conteúdo maneiraço. Eu sigo, já tem uma... A poesia não é um luxo, né, Audre Lorde, lembrando. E agora a gente está com pouco tempo, vamos para as perguntas, tá? Quem quer fazer perguntas, nossas amigas aqui vão levar o microfone, levanta a mão, diz o nome. Ali. E para quem quer a pergunta, e aproveita o palco. Boa noite a todos, me chamo Morgana Belazzi, quero de início parabenizar por essa mesa. Estou muito grata de ter podido conversar com vocês. O que me atraiu foi o título, Poesia para Resistir. Diferente da Luciene, eu tive uma experiência bacana na pandemia, porque eu produzi muito na pandemia. Para mim foi uma janela e foi a possibilidade de resistir, de existir novamente. Começou a pandemia, em 10 dias, a gente começando a se adaptar, eu, meu filho, meu marido, dentro de casa se batendo, porque a gente não saía o dia todo, não se via, né, como aconteceu com muita gente, a casa ficava vazia, de repente a casa estava pequena, né, pouco espaço, e em menos de 10 dias eu quebrei a perna, então ainda tive obrigada, eu só podia combater o coronavírus de bengala, de bater, não podia passar pano no chão, não podia cozinhar, não podia fazer nada, tinha que ficar com a perna para cima. E aí eu fui escrever poesia, e nasceu o Mais Amor e Mais Rima, por favor. Muito obrigada, eu gostaria de, como eu só estou com um livro, eu estou expondo aqui, né, também. Eu queria dar para o filho do Michel. Muito obrigada. Mais alguém? Outra pergunta? Ali. Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Eu não queria nem fazer uma pergunta. Eu queria elogiar a vocês. Eu estou aqui por causa da minha filha, entendeu? E uma coisa, ela falou, vamos na Bienal. Aí eu falei, vou na Bienal, ver palestra sobre poesia, vai ser uma merda, cara. Sinceramente, coração. E eu vi que eu estava totalmente errado, cara. Errado. Olha, eu não sou de ler livro, mas amei essa palestra aqui de hoje, cara. Tá bom? Ai, que incrível. Obrigada a você, nossa. Mais alguém? Ali atrás. E ali também, ó. Vai ali, depois vai ali. E ali. Boa tarde. E aqui também. Meu nome é Isabela Reis e eu vi em algum lugar, algum dia, um texto dizendo que você não necessariamente precisava fazer parte de uma minoria para escrever sobre aquela minoria. Você não necessariamente teria o mesmo ponto de vista, mas se você fizesse a pesquisa adequada e perguntasse para pessoas que fizessem parte da minoria, você poderia escrever uma coisa boa. E eu queria saber se vocês concordam com essa afirmação. Convidados. As minorias se olhando aqui para... Bom, eu vou partilhar a minha opinião, né? E aí a minha opinião é a minha opinião, não quer dizer, não representa a opinião de um grupo, tá? Jamais. Mas assim, eu evito escrever sobre coisas que eu não vivo, isso como estratégia pessoal, porque posso cometer equívocos nesse lugar. Mas conheço pessoas que escrevem sobre coisas que não necessariamente vivem e que fazem coisas geniais. Por exemplo, o Samba da Mangueira de 2 anos atrás, que é da Manu da Cuíca, que é uma mulher branca, loura, e que é um samba que fala, né, Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. Eu acho sensacional esse texto dela, muito bem escrito, fala de uma questão racial, né, muito bem falado, mas é uma mulher branca, então assim, é possível, né? Mas há que se ter um cuidado de não se colocar no lugar de falar de coisas que vive e cometer, às vezes, injustiças ou equívocos por isso. Acho que essa é a minha opinião, assim. Próxima pergunta. Eu não queria muito bem fazer uma pergunta, né? Eu queria falar que, bom, eu venho de uma família por parte de mãe que todo mundo sempre escreveu. E eu sempre vi que aquele é o caminho para mim, mesmo que eu não tenha muito apoio, sabe? Em casa. E o que o João falou me tocou muito, porque um dia eu quero estar ali.
E eu vou lutar por isso, mesmo que eu não tenha todo o apoio necessário. E eu acho que é sobre isso. Muito lindo. Alguém mais? Eu espero um dia dividir a mesa com você. Aqui. Ela falou uma coisa importante aqui, como é seu nome? Larissa. Larissa falou uma coisa importante, complementando a minha pergunta, e eu concordo com ela, né? Que tem a questão da representatividade, assim. É muito mais legítimo alguém que vive aquilo falar sobre aquilo e do que uma pessoa que não vive. Então, assim, a gente, enquanto grupo social, acaba preferindo, né, as coisas que são escritas pelos nossos. Então, assim, me acabei de me contradizer, mas é mais ou menos isso. Mas é disso também que se faz o debate. Aqui vamos para mais uma Botando pergunta. uma lenha na fogueira do descontentamento, também é importante a contribuição de todos os olhares, né? Pode ser rico, né? Oxigenar as percepções, alguém que não é daquele meio, alguém que não tem aquela experiência, poder criar em cima também, óbvio, sempre com todo respeito e data vênia, mas a contribuição da criação está aí também, né? A última pergunta, gente. Desculpa, vamos lá. Eu me identifiquei bastante quando o João e a Luciene falaram sobre escrever na última página do caderno, escrever em cima dos livros que você lê, se inspirar no texto de outras pessoas e as pessoas se identificarem por aquilo que você escreve. E vocês falaram também sobre o apoio de familiares. Eu queria saber como que os familiares de vocês reagiram, como que eles incentivaram, se eles incentivaram vocês a escreverem, a se aprofundarem na literatura, mais ou menos isso. Breve, né? Meu pai é professor de português, as pessoas falam, então ele sentou junto e fez. Não. O meu pai me ensinou pelo exemplo, porque meu irmão está aqui para dizer isso, né? Meu pai sempre foi um grande leitor. A gente via meu pai lendo, né? Lia Jorge Amado ali na rotina, e os livros que ele lê eu peguei também. Acho que para escrever poesia é importante ler tudo, para que você tenha um universo de palavras que você possa acessar, para que você use as metáforas e saiba fazer aquilo. Então, houve esse incentivo do pai. E a minha mãe é o tipo de pessoa assim, ela apoia o que te fizer feliz. Então, eu tive muito apoio da minha casa, esse apoio moral que é importante, né? Vai lá e faz o que te faz feliz. O fato da família estar aqui representada também significa muito. Que saudade, Danilo. Caraca. Eu tô sem ver meu irmão 6 meses, porque eu me mudei para Salvador. A gente está se reencontrando agora e esse é um momento muito importante para nós também. É isso, muito apoio da família, é isso. A minha família me incentivou muito a ler, mas jamais a ser artista. Então, ser artista era uma coisa inaceitável para minha família e foi muito difícil quando eu decidi viver de poesia. Decidi, né? Não se decide isso, né? Porque na verdade até hoje eu não sei se eu vivo direito muito bem, ainda vamos sobrevivendo. Mas eu sinto que essa decisão de tipo, não, agora eu quero fazer isso, eu precisei enfrentar a minha família de uma forma até romper com alguns deles. Pronto, eu acho. Eu seria injusto se eu não dissesse que minha família não me apoiou. Mas eu também seria mentiroso se eu dissesse que eles criaram um escritor, né? Minha mãe é jornalista, meu pai é arquiteto, e eu fui criado pela minha mãe. E justamente por minha mãe ser jornalista, uma grande leitora, e ter uma mãe e um pai que eram grandes leitores, que ela meio que ia um pouco contra isso. Minha mãe queria me apoiar em qualquer e todo sonho que eu tivesse. Eu não sou pai, eu não sei disso, mas eu tinha, talvez o Michel possa falar um pouco disso, mas eu tinha essa sensação de que a minha mãe, apesar de querer apoiar em toda a possibilidade, ainda existia um pequeno porém ali. Porque eu vi uma briga interna. Ao mesmo tempo que ela quer me apoiar a sonhar, ela não quer me estimular a sonhar em cima de um precipício. Mas eu tive esse apoio e, felizmente, a minha mãe é a minha maior crítica.
A minha mãe, se a minha mãe me diz que um texto tá bom, é porque tá bom. E eu conto nos dedos quantos textos meus ela disse que estava bom. E a opinião dela me conta bastante. Eu não fui um filho fácil. E eu também não fui um filho com pé no chão. Quando eu falei para ela que eu queria ser escritor e eu tinha 11 anos, ela riu. Quando eu reforcei com 14, ela riu de lado. E quando eu disse que eu não queria fazer faculdade porque eu queria ser escritor, a gente conversou. Eu fiz faculdade, mas eu larguei. Não estou falando para as pessoas fazerem isso. Eu só estou falando que eu não fui um filho fácil. Mas eu tive o apoio. Eu acredito que minha mãe me apoiou da melhor forma que ela poderia e meu pai me apoiou da melhor forma que ele poderia me apoiar. Eu não quero dizer que é a melhor forma do mundo, mas é a melhor forma deles. E eu sei que isso é muito raro e isso é muito bom. Então, assim, eu fico muito grato aos pais que eu tenho. Bom, gente, a gente está chegando no final da nossa mesa, do nosso painel. Eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, agradecer aos autores pela generosidade. Eu aprendi muito com vocês, né? A Luciene falou sobre ouvir, que na pandemia ela ouviu mais do que escreveu, e eu acho que isso é muito importante, né? Faz parte, é uma das grandes partes, né? Então é isso, queria agradecer vocês. Tem uma surpresa, debaixo das cadeiras, de uma das cadeiras aí, tem uns 2 livros. Então, tem vale para retirar, desculpa. Tem um vale que vocês vão retirar, depois procura alguém da produção para retirar o livro. Silvana da produção, acharam quem foi aí sorteado? Qualquer cadeira, hein? Então, cadeira vazia, dança da cadeira, alguém, vocês lembram disso? Corre. É isso, obrigada. Boa noite, né, que já entramos. E quem quiser autografar, vai estar aqui atrás.